Boa noite, irmãos, irmãs. Uma alegria retornar a essa casa de São Francisco, essa casa franciscana. Me acolheu tão bem no ano passado, foi ano passado, né, que eu vim. E para mim é uma alegria poder então estar aqui de novo com vocês, compartilhando, né, da palavra de Deus, do ensino da igreja, nessa preparação para celebrarmos bem o Pentecostes, né? A igreja, ela nos convida a atualizar, né? Ou seja, quando a igreja usa essa palavra atualizar, ela quer significar fazer presente, viver como se estivéssemos lá em Pentecostes, narrado por São Lucas em Atos dos Apóstolos, né? Então, a igreja, ela nos convida a nos transportarmos para aquele momento, para aquele cenáculo. Então, não é à toa que se prepara durante uma novena, como o irmão estava partilhando aqui, né? Essa é a novena das novenas, né? A gente se prepara muito bem para que a gente possa viver com os apóstolos o que foi vivido naquele dia no cenáculo. Então, para mim é uma alegria muito grande participar dessa sua preparação, né? Quem está aqui está gravando, né? De participar da sua preparação para celebrar o Pentecostes, para atualizar aquele evento, né? Trazer presente aquele evento que aconteceu no início da igreja. Como já foi apresentada, meu nome é Anne. Gosto muito do meu nome porque significa agraciada ou cheia de graça. Então, esse nome é um nome bíblico que vem de Ana, né? Todo mundo sabe, Anne vem de Ana. Então, Ana significa aquela que contém a graça ou aquela que tem muito a graça. O nosso nome diz respeito à nossa vocação e à nossa missão. Né? Então, eu sempre convido, né, motivo as pessoas a procurarem o significado do seu nome, porque por trás do seu nome tem uma missão, tem uma vocação, tem um chamado. Importante também perguntar, né, para o seu pai, para sua mãe, se ainda é vivo, né? Por que deu esse nome? Ou se não é vivo, tentar trazer à memória o que seus pais diziam sobre o seu nome. O que estava por trás da escolha do seu nome. É muito importante por causa disso, porque por trás do nosso nome existe uma missão, um chamado. Então, meu nome é Anne, desejo ser cheia da graça de Deus e desejo que você também seja cheio da graça de Deus, cheia da graça de Deus. Sou membro de uma comunidade nova, né? Comunidade Coração Novo. A gente está aqui pertinho, no Engenho Novo, a nossa casa de missão, bem ali na divisa com o Jacaré. Esse ano estamos celebrando 21 anos de comunidade, de vida comunitária, de missão. Hoje eu sou responsável pela formação dos membros da comunidade, né? Estou nesse momento como formadora geral, então participo da formação dos membros vocacionados que estão fazendo um caminho de discernimento vocacional. Então tenho essa importante missão, né, de contribuir com a formação dos meus irmãos de comunidade. Da outra vez eu trouxe os irmãos, dessa vez eu não trouxe, porque essa tarde havia um grupo de mulheres reunidas lá no Jacarezinho, né? Foi um encontro de mulheres que a gente faz a cada 2 meses. É um encontro de mulheres cristãs. Então, são mulheres católicas e evangélicas, protestantes, que se reúnem para falar do ser mulher cristão nesse tempo. Né? Somos missionárias, somos vocacionadas, algumas são pastoras que andam com a gente e a gente para um pouquinho para cuidar do ser mulher. E tem sido uma experiência muito interessante de estarmos juntas compartilhando, né, do ser mulher, mas também do chamado de sermos cristãs, algumas mães, esposas, filhas, né? Então, hoje estavam lá todo mundo trabalhando
nesse evento, que é um evento, por isso dessa vez eu vim sozinha, mas com o coração dos irmãos me enviando. Então, feita toda essa apresentação, que ainda não é tudo, teria muito mais para falar sobre mim, sobre a comunidade. A comunidade ela tem um carisma da reconciliação, então a gente é chamado a sermos reconciliadores em Cristo Jesus. Então, participar da missão de reconciliar as pessoas com Deus, as pessoas com elas mesmas, né? Quantas vezes a gente precisa fazer essa experiência de se reconciliar conosco, né? Com a nossa história, com a nossa vida, né? Com o nosso chamado. Então a gente trabalha arduamente por essa reconciliação e também a reconciliação entre os cristãos. Então essa também é a nossa missão muito importante de promover o diálogo entre católicos e evangélicos, para que seja uma testemunha viva do corpo de Cristo no mundo. Essa semana de preparação para Pentecostes também é uma semana de unidade. Então, a partir de amanhã começa a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, a gente reza pedindo não só um novo Pentecostes, não só a atualização do novo Pentecostes, mas que haja uma reconciliação entre os cristãos, católicos e evangélicos. Pedido isso pela igreja já há muitos anos, né? E mais do que nunca o Papa Francisco está trabalhando por isso. A experiência de Pentecostes, da renovação carismática, inclusive, tem a sua origem lá em Duquesne, né? Uma das suas origens em Duquesne, nos Estados Unidos, onde jovens católicos e evangélicos oravam juntos e fizeram a experiência de um novo Pentecostes. Então é isso que a gente também trabalha e promove na comunidade Coração Novo, que pela unidade dos cristãos aconteça um novo Pentecostes no mundo, na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, como eu dizia, tem muito a se falar, né, de mim, da comunidade, e não teria tempo, né, essa noite seria pouco para eu partilhar com você sobre a minha vida e a vida em comunidade. Então, desde já deixo aqui o convite, né? Quem quiser lá visitar a gente é muito bem-vindo. A gente tem uma alegria muito grande de receber as pessoas, em primeiro lugar, para tomar café no nosso refeitório lá e para poder partilhar da vida e rezar juntos. Então, fica aqui o convite para vocês. Então, nesse segundo dia da novena de Pentecostes, me foi dada uma missão assim muito grande, né? Trazer 2 temas importantes, né, na teologia. Eu sou estudante de teologia também, estudo aqui na PUC do Rio, já sou formada em serviço social e voltei para a PUC para fazer teologia. Então são 2 temas muito importantes, falar de Maria, que é o tema da Mariologia dentro da teologia, e falar do Espírito Santo, que a gente chama de pneumatologia dentro da teologia. Então, trazer esses 2 importantes temas nessa minha pregação aqui, nessa minha palestra. Me senti, assim, desafiada. Então, eu fui recorrer a um grande mestre que se chama Frei Raniero Cantalamessa. Ele é o pregador oficial dos retiros do Papa. Esse grande teólogo, esse grande mestre, é ele que sempre vai pregar para o Papa. Pregava para o Papa Bento XVI e hoje ele é o pregador oficial do Papa Francisco. Então falei assim, meu Deus, vou falar sobre Maria e o Espírito Santo, então vou recorrer quem entende do assunto. Aí eu fui, esse livro aqui, o meu diretor espiritual tinha me pedido para ler esse livro. Aí eu demorei a comprar, porque a gente é pobre, né? Então, a gente tem que escolher o que a gente compra, né? Aí, por fim, depois de um longo tempo, eu resolvi comprar o livro. E falei assim, no mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, eu vou ler esse livro. Só que a gente tem muita coisa para ler, né? Na faculdade. E aí ele ficou assim, hoje já são dia 20 do mês, né? Então, chegou essa semana, eu não tinha lido ainda esse livro. Aí, meditando, rezando sobre o que eu vinha falar
o livro do Frei Raniero. Tinha esquecido que eu tinha comprado ele e fui abrir essa preciosidade, gente. Você que está acompanhando de casa, o título dele é Maria, um espelho para a igreja. Cada página aqui é uma preciosidade. Fala de Maria na relação com a igreja, de Maria na relação com o Espírito Santo. Opa, é isso aqui que eu quero. Então, eu selecionei alguns trechos aqui que vou compartilhar com vocês esse tesouro. Então, fui buscar quem entende do assunto para nos iluminar nessa noite. Então, o título, o tema dessa noite é Maria, esposa do Espírito Santo. Muito bonito, né? A igreja não cessa, não se cansa de afirmar essa realidade. Maria como esposa do Espírito Santo. Meditando, esse tema, a primeira coisa que me veio é a figura da esposa, né? A gente sabe que a família, a imagem da família, a figura da família está muito corrompida, né? Está muito destruída, está desfigurada a imagem da família. E dois personagens importantes na família estão cada vez mais esvaziados, né? Estão cada vez mais desfigurados. Que é a imagem do pai, que é a imagem, a figura do homem, do pai, né? Existe aí todo um processo histórico de desfiguração da figura masculina dentro da família e também da figura feminina. Então, se por um lado, hoje, cada vez mais está rara a presença do homem enquanto esposo e pai, né? Quantas famílias hoje já não mais se beneficiam da figura do homem, né? Quantas são as famílias que hoje são chefiadas por mulheres? Ou porque o homem foi embora, ou porque a mulher engravidou e o homem não quis assumir, né? Ou porque realmente a sociedade cada vez mais bate na figura do homem, né? Então, quantas são as notícias, né? Infelizmente, de feminicídio, e é uma realidade, é uma verdade, a gente não pode negar isso, mas de alguma maneira trabalha para poder criar a imagem do monstro do homem, né? A gente precisa ter também a coragem de olhar para isso. Infelizmente, existe o feminicídio, mas também existe todo um trabalho para fazer com que a imagem do homem seja cada vez mais uma imagem de monstro, né? Também a gente vê acontecendo o quê? A desfiguração, né, da imagem da mulher, né? Aquela que tem que se tornar a durona, a grosseira, aquela que tem que ser forte o tempo todo, tem que aguentar o trampo o tempo todo. Por quê? Como hoje as famílias estão cada vez mais sendo chefiadas pela mulher, a mulher também vai tendo o seu papel, né, a sua presença questionada na família, né? Que, afinal, qual é o papel da mulher dentro da família? E qual é o papel da esposa dentro da família, né? Hoje as famílias já não têm mais, né? Muitas famílias não têm mais o esposo e a esposa. Hoje é mãe, só mãe. Mas a imagem da mulher na família como esposa, como está? Cada vez menos se vê mulheres na família esposas. Então, refletindo sobre esse tema, né, inevitavelmente a gente se questiona: o que é ser esposa? Na nossa sociedade, cada vez mais as mulheres não querem casar, né? Não querem ser esposas. Você vai perguntar para uma jovem, atualmente, o que a jovem quer?
eu quero fazer minha faculdade, eu quero trabalhar, eu quero ser bem-sucedida. São as prioridades das jovens de hoje. Fazer a faculdade, trabalhar e ser bem-sucedida. Alguns anos atrás, uma das prioridades da moça era casar, ser esposa e ter filhos. Né? Olha como é que mudou o processo. Hoje, raramente as moças querem casar. Ter filhos não é uma prioridade hoje, ter filhos. Né? Então, a gente está vendo essa mudança aí no processo, né? Não só aqui no Brasil, mas em outras sociedades isso está acontecendo também. Então, cada vez mais, a gente percebe essa dificuldade de entender a figura da esposa. Será que a gente tem clareza o que é esposa? Será que a gente tem clareza o que significa ser esposa? Então, eu fiquei rezando, né, sobre isso, Maria, esposa do Espírito Santo. Se a gente não resgata a imagem da esposa, a gente tem dificuldade de entender esse tema. Maria, esposa do... Com o plano de Deus de salvação, ele vai dizer assim, eu sou ótima, eu destaco, depois eu não acho, na hora de ler aqui para vocês, aí eu passo vergonha. Mas eu queria ler uma frase que ele vai usar uma palavra que é importantíssima e que diz respeito, inclusive, à missão da minha comunidade. É a palavra relacionamento. Eu não vou achar aqui agora, só porque eu queria. Eu marquei tudo, mas não vou achar. É a palavra relacionamento. A palavra relacionamento. Na nossa comunidade a gente fala assim, a gente é chamado a sermos profetas dos relacionamentos. Criar ponte entre as pessoas. Essa faz parte da missão da minha comunidade. Então, o Frei Raniero ele vai falar assim, do relacionamento entre Maria e o Espírito Santo. E aí, também lendo, né, me preparando para essa palestra, eu li em algum lugar, e agora não me recordo aonde li, que o escritor ele dizia assim, foi Jesus Cristo que uniu o Espírito Santo e Maria. Por quê? A importância de Nossa Senhora na história, na igreja, está em função da encarnação de Jesus. Então, a grande importância de Maria, ela não está desvinculada da missão da encarnação de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você pensar em Nossa Senhora, todas as vezes que você refletir sobre Maria, essa reflexão ela não pode estar desligada de Jesus Cristo. Maria só foi concebida sem pecado, só é imaculada por causa da missão, por causa da encarnação de Jesus Cristo. Então, toda a obra maravilhosa que Deus realizou na vida de Nossa Senhora, ela só foi realizada na vida de Nossa Senhora por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, eu dizia que eu li isso. Maria e o Espírito Santo foram unidos por causa de Jesus. Ou seja, esse relacionamento, que é um relacionamento esponsal, ou seja, um relacionamento de esposos, só foi possível por causa de Jesus Cristo. Isso é lindo, gente. O Filho uniu a Mãe e o Espírito do Pai. Então, eu dizia, né, a figura dos esposos hoje na sociedade está desfigurada.
É necessário a gente voltar àquela imagem do esposo e da esposa que se amam, que se entregam um ao outro, que se entregam numa relação de amor. E que essa relação de amor, ela tem como fruto um filho, uma família. Se a gente não resgata essa imagem bela dos esposos, né, do esposo e da esposa, a gente não consegue entender o que é essa relação entre Maria e o Espírito Santo. Eles se unem em amor por causa de Jesus Cristo. Então, todo o povo de Israel, né, esperava pela vinda do Messias. Todo o povo de Israel esperava pela vinda de Messias. E Maria, a filha de Sião, que você trouxe aqui na oração, era uma mulher do povo hebreu, uma filha do povo hebreu. Ela esperava ansiosamente pela vinda do Messias. E recebeu essa grande graça de conceber o Filho de Deus, né? De trazer em seu ventre o Filho de Deus. Pela ação do Espírito Santo. Eu não sei se você está com a Bíblia. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas é o evangelista do Espírito Santo. A mensagem de Lucas, ela é rica de pneumatologia. O que é pneumatologia? É o estudo sobre o Espírito Santo. Então, o Evangelho de Lucas e também o Atos dos Apóstolos, que a igreja ensina que foi escrita pelo mesmo autor, Lucas, São Lucas, ela é rica de passagens que elogiam o Espírito Santo, que enfatizam a ação do Espírito Santo em Maria e na igreja. Então, ele vai narrar aqui no capítulo 1, no versículo 34, que é o diálogo entre Maria e o anjo, né? Lá na Anunciação, vocês se lembram? Que o anjo apareceu à Virgem Maria e eles entram em diálogo e no momento Maria fala assim: como é que vai isso acontecer se eu não conheço homem algum? Ele já tinha revelado que ela seria mãe. E ela pergunta como se dará isso, né? E aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Ou seja, no Antigo Testamento, a sombra, a nuvem, né? Eles acreditavam, né, que na presença da nuvem, da sombra do Altíssimo, se fazia presente o próprio Deus. Então o anjo estava anunciando: como é que você vai gerar um filho? Como é que você vai receber o filho? Com a presença do Altíssimo sobre você. A sombra, a nuvem vai descer sobre você e vai te cobrir. E é dessa maneira que você vai conceber o Filho de Deus. Então, dessa descida do Altíssimo, do Espírito, da presença do Espírito na vida de Maria, acontece um casamento. Se une a alma de Maria, o ser de Maria, o corpo de Maria, à presença, ao Espírito de Deus. Acontece uma união entre Maria e o Espírito, que a gente pode chamar de uma união esponsal. É dessa união que nasce o Filho de Deus. E o Frei Raniero, ele vai dizer que Maria é a primeira carismática, a primeira pentecostal na igreja. Porque ela, eu tenho que achar essa frase aqui porque é muito bonita isso que ele fala. Eu vou achar.
Essa eu tenho que achar. Achei. Ele vai dizer assim: ela é a maior carismática, porque nela o Espírito Santo realizou a maior de suas ações prodigiosas, suscitando em Maria não uma palavra de sabedoria, não uma grande capacidade de governo, não uma visão, não um sonho, não uma profecia, mas a vida mesma do Messias. E aqui nessa frase me vem, palavra de sabedoria eram os profetas, que diziam palavra de sabedoria no Antigo Testamento. A capacidade de governo era para Davi, era para Salomão. Visão, quem tinha visão eram os profetas, também tinham visões. Sonho, José, sonhava. Mas de todos esses dons que Deus concedeu aos homens da Bíblia, o maior de todos os dons e carismas foi a própria vida do Messias. E é por isso que ele afirma: ela é a maior carismática da igreja. Isso é fantástico, porque o maior dom que Maria obteve e ofereceu para a igreja é o dom do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é fruto dessa união dela mesma com o Espírito de Deus, com a sombra do Altíssimo. Isso é muito profundo, meus irmãos. Isso é muito profundo. A igreja vai ensinar que o carisma, que o dom que o Espírito nos concede, que ele concede em nós, não é para nós mesmos. Estou botando a mão aqui, será que atrapalha o som? O dom e o carisma que Deus concede na igreja pelo seu Espírito Santo não é para nós mesmos. É para edificar a igreja. É para ser um sinal vivo do próprio Deus no mundo. Para que o mundo creia em Deus, reconheça o Senhor. Então, assim, existem diversos dons e carismas na igreja para a salvação dos homens e mulheres. É para a salvação de todos nós. E o maior desses dons é o próprio Filho de Deus dado para a nossa salvação. E é por isso que de todas as mulheres, de todos os cristãos, a Maria, a Nossa Senhora, ela está na fila, na frente, vamos dizer assim. Ela está antes de nós, porque ela recebeu esse grande dom, ela não guardou para si, mas ela deu para a igreja. Ela nos deu o Filho de Deus. Ela não guardou para si. Ela poderia, nesse diálogo com o anjo, dizer: não quero não. É uma missão muito grande para mim. Eu não dou conta. Eu fico pensando, gente, vocês que são... Quem é a mãe que levanta a mão? Eu fico pensando, vocês com um filho pequeno, a responsabilidade de cuidar de uma criança, Fico pensando, se fica doente, se bota a mão na tomada, se vai ali para a beirinha da escada, todo aquele cuidado, na infância, depois na adolescência, com quem está andando, com quem vai deixar de andar. Depois na vida adulta, se vai dar certo, se vai encontrar uma pessoa boa, para formar família, toda a preocupação de mãe. Se você tem o seu coração toda hora acelerado por causa de um filho, imagine Nossa Senhora, gente. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, um padre, sim, no retiro que eu fiz há pouco tempo, o padre fala assim, ele falava assim: Maria fracassou, você sabia? Que Maria fracassou? Eu falei: Maria fracassou? Em que sentido? Aí ele lembra que depois de 3 dias, vocês se lembram que eles foram para Jerusalém, caminhando durante 3 dias, voltando para casa, se deram conta que o menino não estava no meio deles. Gente, eu fico imaginando o desespero de Nossa Senhora. Não era só filho dela, era filho de Deus.
Já pensou perder o Filho de Deus? Imagine isso, desespero. Não era só o filho dela, era o Filho de Deus. Olha a responsabilidade. Então ela poderia lá no diálogo com o anjo falar assim, não, é muita responsabilidade para mim, eu não quero não. Escolhe outra, passa para outra essa missão. Mas Nossa Senhora, né, tão generosa, tão livre dela mesma, tão livre, ela aceita a realização do projeto de Deus para a vida dela. O projeto de Deus que não era um projeto só para a vida dela, era um projeto que incluía toda a humanidade. Aqueles que vieram antes dela, aqueles da época dela e daqueles que viriam depois dela. Era o projeto de salvação. Então ela não pensou em si mesma, mas ela pensou como Deus, com os pensamentos de Deus, né? Ela assumiu os pensamentos de Deus, que eram pensamentos de amor para com toda a humanidade. Desejo de salvação para toda a humanidade. Então, Maria, enquanto esposa do Espírito Santo, é uma imagem, que é esse livro aqui do Frei, que ele vai dizer o espelho para a igreja. Devemos olhar para Nossa Senhora, olhar para Maria, olhar para os seus gestos, para as suas ações, para o seu jeito de responder à proposta de Deus e devemos imitá-la. Devemos olhar para ela como se olhamos para um espelho, como olhamos para um espelho. Olhar para ela e nos reconhecermos nela. Eu gosto muito dessa imagem. Ela gerou a cabeça da igreja, que é Cristo. Em Lucas, que a gente acabou de ler, a passagem da concepção de Jesus, ela estava lá. Mas também Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele vai mostrar que também ela estava lá. Ela estava presente quando a cabeça foi gerada e ela estava presente quando o corpo de Cristo, a igreja, foi gerada. Ela que já era cheia do Espírito Santo, ela não precisava estar no cenáculo. Ela não precisava estar no cenáculo. Mas ela estava lá com eles, perseverante em oração. Como mãe, ela estava com os apóstolos, aguardando o cumprimento da profecia, o cumprimento da promessa de Jesus. Ela estava lá. Ela estava na geração da cabeça e na geração do corpo. Ou seja, ela está presente em toda a obra de salvação realizada por Deus. E eu dizia, ela é o espelho da igreja, ela é o modelo da igreja. Hoje eu vejo que, fazendo essa reflexão, né, sobre a figura da esposa, Nossa Senhora pode nos ajudar muito enquanto mulheres. Nós que inclusive somos maioria na igreja, né? Nós somos maioria no serviço da igreja, nos bancos da igreja, nós somos a maioria, correto? Como Nossa Senhora deve ser, de fato, um espelho para nós, mulheres. Que exemplo nós podemos retirar de Nossa Senhora? Que ensinamento nós podemos obter de Maria? Estou falando primeiro para nós mulheres. De serviço, de humildade, de confiança no Senhor, de maternidade. Todas nós
criadas para sermos mães. Ainda que a mulher fale assim, eu vou ser religiosa, vou ser freira, moça, menina, né? Temos uma menina aqui. Eu quero ser freira. Que ótimo, pode ser freira, mas que nunca rejeite a maternidade. Quando eu escuto uma mulher falar assim, nunca tive vontade de ser mãe, eu fico preocupada, porque isso faz parte da nossa essência. Isso faz parte da nossa natureza, a maternidade. Se a mulher nunca teve vontade de ser mãe, ela precisa se questionar sobre o seu ser mulher, porque isso faz parte da nossa natureza. Ainda que a gente não gere filhos biológicos, porque a gente sabe que existe isso, né? Quantas mulheres não puderam gerar filhos biológicos? E hoje existe esse fenômeno muito grande também, de muitas mulheres que querem engravidar e não podem, mas nós não somos privadas da maternidade espiritual. Maternidade espiritual que a gente deve exercer com os filhos biológicos e também com todos aqueles filhos que Deus quiser nos conceder. Os filhos espirituais, os quais a gente orienta, os quais a gente ensina, pelos quais a gente reza. Eu, por exemplo, dizia, né, sou formadora da minha comunidade. São meus filhos espirituais, a maioria são mais velhos do que eu. Tem irmãos da minha comunidade que têm idade de ser meu pai e minha mãe, mas que eu devo exercer maternidade espiritual com eles. E exerço. Agora teve o Dia das Mães, né, no domingo passado, e foi bonito, teve um momento que pediram para eu ficar de pé, para poder dizer muito obrigada por eu exercer a maternidade espiritual através do meu serviço de formação na comunidade. Então, por exemplo, eu estudo teologia, não só para conhecer mais, não para sair por aí pregando, falando de Deus, mas eu estudo teologia para exercer o serviço da maternidade espiritual. Porque a mãe ensina, né? Não deve ensinar? A mãe ensina. Então, para exercer a maternidade espiritual com os meus irmãos. E quem deve ser o meu modelo para isso? Meu modelo feminino na igreja? Maria, Nossa Senhora. Ela que estava lá no cenáculo ensinando os apóstolos a perseverarem. Ela que acreditou, né, lá no encontro entre ela e Isabel, que é linda essa passagem também, né, que vai narrar que um menino, João Batista, pulou no ventre de Isabel. Isabel disse assim para ela, feliz é você que acreditou. Feliz é você que acreditou. Então, ela que acreditou na promessa, ela ensinou os apóstolos, os discípulos, a acreditarem que a promessa seria cumprida. E ficou lá com eles, perseverando na oração. Isso é ensinar. Isso é ensinar. A gente sabe, né, que às vezes a criança, você tem que repetir 10 vezes, né, para a criança assimilar. Mas se a criança te vê fazendo, ela aprende muito mais rápido do que você falando. Então, como uma boa mãe, ela fez. Ela esteve com eles em oração, não só falando, mas estava lá perseverando em oração com os filhos espirituais dela. E agora falando para a igreja, não só para as mulheres. Por que Maria é o exemplo de esposa para a igreja? Por causa da fidelidade.
E aí, nesse caso, não só as mulheres precisam ser fiéis. Aliás, parece que nós mulheres temos mais facilidade de viver a fidelidade do que os homens, né? Nós temos mais essa tendência aí de perseverança, de paciência, de persistência, né? Por isso que eu falo que agora engloba toda a igreja, que tem os homens aqui também, graças a Deus, né? Então, Maria também, enquanto esposa, ela é o exemplo de fidelidade. Fidelidade àquele que nos amou primeiro, aquele que veio ao nosso encontro, aquele que nos elegeu, Deus nos elegeu, nosso amado Deus nos elegeu. E mesmo quando a gente foi eleito, a gente vacilou com ele, né? Quantas vezes a gente vacila com Deus? Mas ainda assim, vacilando, ele nos perdoa. Nos perdoou. Ele nos elegeu, nos perdoou. Acabamos de celebrar a Páscoa do Senhor, né? Estamos finalizando aí o período da Páscoa. Páscoa é reconciliação, é perdão de Deus. Nos elegeu, nos perdoou, nos purificou. O batismo nos purifica, nos lava, nos perdoou, nos purificou e nos encheu do seu Espírito Santo. O santificador, a força do alto, a graça de Deus, aquele que vai nos ajudar a sermos fiéis ao amor de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aquele com quem a gente deve viver uma relação, um relacionamento esponsal. Então, o relacionamento esponsal de Maria com o Espírito Santo não é um privilégio para ela. Ela é a primeira. Mas essa graça é para todos nós. Um vínculo profundo, espiritual com Deus é uma graça para todos nós, meus irmãos. Que a gente vai viver aqui nessa terra, nesse tempo passageiro, mas que vai ser em vista da eternidade. Quem for fiel até o fim vai viver a eternidade com Deus. Algum tempo atrás eu falava assim, eu ouvia alguém falando assim: e como é que vai ser para o ateu que não acredita em Deus, que não acredita em vida eterna? Vai passar e ele vai ver que a vida eterna existe. O problema é se ele vai estar com Deus ou não. Essa é a questão. A eternidade existe, está nos esperando. Mas será que a gente vai viver em união com Deus, essa eternidade? É isso que a gente deve desejar, meus irmãos. É isso que eu quero suscitar no seu coração nessa noite. O desejo de viver uma união com Deus, já nessa terra e em vista da eternidade. Isso aqui vai passar, vai mesmo, está passando, a gente está vendo, né? Eu estou vendo meus cabelos brancos chegando. Ontem eu ouvi alguém falar assim: nossa, você parece que tem 25 anos. Ai, que maravilha, porque meus 25 anos já passaram 10 anos já. Já foram aí 10 anos aí, meus 25 anos. Passa, essa vida passa. Essa vida passa, e muito rápido, né? Para quem tem mais cabelos brancos do que eu. O Senhor aí tem muito mais cabelo branco do que eu. E sabe que a vida passa. Vai passar.
mas existe uma eternidade nos esperando. Como é que eu quero viver essa eternidade? Unida ou desunida à vida de Deus? Então é isso que eu quero suscitar no seu coração. Esse desejo de viver uma união esponsal. Estou vendo aqui 2 casais de esposos, né? Juntinhos, abraçadinhos. Não sei quantos anos vocês estão casados. Mas é bonito de ver um sentado ao lado do outro. Parece que é um casal de namorados. Isso é bonito. Ou seja, passaram alguns anos e permanecem desejando estar um sentado ao lado do outro. É um pouco da imagem da eternidade. É passar esses anos e ainda na eternidade ficarmos unidos com Deus. Unidos a Deus. É isso. Por isso que a gente precisa, né? Finalizando aqui, que eu já sei que está acabando a minha hora. Por isso a gente precisa sempre nutrir essa boa imagem dos esposos, dos esposos. Essa bonita e boa imagem. Eu sei, né? Não sou casada, mas eu sei que a vida de casal não é fácil. Nos dias atuais, acho que menos ainda, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa trabalhar, perseverar, para que a família seja cuidada, para que a família seja valorizada, porque é a família que de alguma maneira expressa e revela a imagem do amor de Deus. Não é? Um amor que vence barreiras, que vence dificuldade, que perdoa, que reconcilia, que educa, que recomeça. A imagem da família, né? A família de alguma maneira revela essa imagem do amor de Deus. A imagem da esposa, a imagem do esposo precisam ser resgatada, cuidada, limpada, restaurada, né? Como um restaurador de imagens faz, como se fosse novo. A gente precisa, como cristãos, resgatar essa imagem, né? Fazer no coração dos jovens, dos adolescentes, fazer com que seja uma imagem desejável, para que a gente cada vez mais esteja mais perto do projeto de amor de Deus. Amém? Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, fazendo essa breve partilha. Vocês são muito perseverantes em oração, porque vocês estão em pleno sábado, num frio desse, aqui dentro dessa igreja. Eu quero parabenizá-los. Que Deus possa recompensar essa perseverança de vocês, que vocês possam colher milagres, milagres mesmo. Tem muita gente que já não acredita em milagre. Eu continuo acreditando e eu desejo isso para a vida de vocês. Que vocês possam perseverar e colher milagres de Deus na vida de vocês. Eu dizia, né, que Maria não se guardou para si mesma, mas se abriu ao projeto de Deus. E o grande milagre que ela contemplou foi o milagre do Filho de Deus no seu ventre, na sua vida, na sua história. Ela não se guardou. O fundador da minha comunidade, ele sempre diz assim: milagre para ser milagre, ele precisa alcançar a vida de outras pessoas. Se só fica para você, então não é milagre, pode ser sorte. Mas se alcança a vida de outras pessoas, é milagre. Então é isso que eu desejo para vocês, que o milagre que se realiza na sua vida, pela força da perseverança, da oração, da confiança em Deus nesses dias, possa alcançar também a vida de outras pessoas, a começar pelas pessoas das suas famílias. Tá bom? E para finalizar, esse grande dom
que é o maior, que é o dom do Filho de Deus, você também, como esposa, né, que é a igreja, esposa de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Isso, você é a igreja. Que você também, pela união com o Espírito Santo, você possa gerar Jesus na vida de outras pessoas, para a vida de outras pessoas. Isso sim é um grande milagre. Gerar Jesus no seu coração, no seu ser, para outras pessoas. Esse é o fruto da união com Deus. Gerar Jesus na vida de outras pessoas. Amém? Vamos ficar em pé para a gente rezar?